igreja. Glória a Deus. Todo mundo feliz na presença de Deus? Amém. Hoje é um dia muito feliz, muito abençoado. A celebração da ceia do Senhor. Amém. Pode sentar. Irmãos, a ceia, ela é uma das celebrações mais importantes do cristianismo. Infelizmente, tem quem não dá tanto valor. E nos dias de hoje, a gente encontra muitos que não dão o valor devido ao dia, né, dessa celebração da ceia do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer que a gente venha entender que esse dia é muito especial. Que nós estamos participando do corpo e do sangue de Jesus. Fisicamente é o pão e é o suco da uva. Mas pela nossa fé, nós estamos participando do corpo e do sangue de Jesus. Então, é uma intimidade a mais que a gente tem com Deus. E quando a gente faz isso, a gente está mostrando para Deus que a gente tem o quê? Parte com Ele. Temos parte com Jesus. Já pensou a pessoa ter parte com, sei lá, né, e não ter com Jesus? A gente precisa ter parte com Jesus. Infelizmente, muitos não estão dando o devido valor. Estão desprezando. Às vezes não se importa. É a ceia? Não, tudo bem, leva de uma forma, sabe? Então, participa da ceia como se fosse qualquer coisa. Não sente nada, não vive nada e não soma nada no seu espiritual. Por quê? Porque ela mesma está participando da ceia do Senhor como se fosse qualquer coisa. E a ceia do Senhor, ela não é qualquer coisa. Quando aquele pão, ele entra dentro do meu corpo, na minha fé, eu estou me recordando daquele dia em que Jesus fez a ceia com os discípulos. E ele disse para os seus discípulos: eu desejei muito estar na mesa com vocês para participar dessa Páscoa. Então, quando nós entramos na casa do Senhor, num dia de Santa Ceia, a gente precisa alegrar nosso coração, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele deseja ansiosamente, muito, que você esteja aqui, para que ele possa ter comunhão com você e você com ele. Então, isso é muito importante. A gente precisa resguardar aquilo que é simbolismo do cristianismo e que ele precisa ter o seu devido valor. E a gente não pode olhar, irmãos, para as situações do mundo, para as situações, às vezes, de alguns lugares, que se diz cristão, mas não dá o valor devido à ceia do Senhor. Foi naquele dia, ele estava mostrando plenamente para os seus discípulos o que haveria de acontecer com ele. Em favor de quem? De todos nós, de toda a humanidade. Amém? Então aqui a gente eu queria falar um pouquinho a respeito disso com a gente, para nossa reflexão, porque a gente vai participar da ceia. Amém? Tem gente, infelizmente, nos nossos dias, que não participa da ceia e não faz questão. Sabe, eu me lembro que quando no meu tempo assim, logo quando eu me converti, as pessoas, elas não viam a hora de se batizar. Elas queriam se batizar porque elas queriam, obviamente, né, estar ali na família de Deus, aceitou Jesus, mas elas tinham uma vontade de participar da ceia do Senhor. E muitas das vezes a pessoa está dentro da casa de Deus, ela é batizada, mas ela prefere ficar no pecado do que pedir: Deus, perdoa meu pecado, eu vou participar da ceia do Senhor e eu não quero mais praticar aquilo. E o Senhor, ele está nos ensinando nessa noite a que a gente dê um valor mais, um valor a mais à ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma celebração de alegria, onde a gente se lembra do sofrimento de Cristo, mas para que nós pudéssemos viver, ter alegria, ter salvação. Então aqui no Evangelho de Lucas, aí você vai abrir no capítulo 23.
Amém? Todo mundo encontrou? Diz aqui, olha, no capítulo de número 23 e no versículo 33, a crucificação. E vai dizer assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Amém, amados? Eu vou ler até aqui. Então, até esse ponto, quando a gente lê, aqui vai falar sobre a crucificação de Jesus, até esse ponto aqui, que nós vemos Jesus aqui, ele já havia, a gente pensa, não, ele começou a sofrer ali na cruz. Não, ele já estava sofrendo há muito. Ele já sofria. Quando ele chegou aqui, e ele vai falar essa declaração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus já estava sofrendo, bastante tempo. Porque quando ele começou a sofrer, foi antes de ser cravado na cruz. Então, a gente vê que Jesus, ele foi preso. Ele foi preso por motivo banal. Ele precisava... Ou seja, a obra de Deus precisava ser cumprida. Mas ali não tinha por que ele ser preso. E a palavra de Deus vai dizer que ele foi preso. Então ele sofreu o sofrimento da prisão. Depois disso, Pedro nega Jesus. Jesus está então depois perante o Sinédrio. Jesus depois está perante Pilatos, perante Herodes. Jesus, ele passa por todas essas partes, essas fases do sofrimento dele em favor de nós. E ainda, Jesus passa por essa situação aonde as pessoas começam a clamar, a gritar e a dizer: crucifica-o, crucifica-o, o inocente. Manda ele para a cruz. Ele não é digno de viver. Então Jesus, ele passou por todas essas etapas de sofrimento. E aqui, quando a gente chega na crucificação, Jesus já estava muito, muito sofrido. Ele já tinha sofrido muito, irmãos. E mediante todo esse sofrimento, uma das primeiras palavras ou frases em que ele vai falar na cruz é essa: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, o sofrimento de Jesus, eu entendo assim, o sofrimento de Jesus, ele não fez com que Jesus perdesse o foco, que era de cumprir a sua missão como intercessor. Ele não perdeu o foco. Quando a gente vai lá, e qual era esse foco? Quando a gente vai lá em Isaías, capítulo 53, no verso de número 12, Isaías 30, ou melhor, 53, e o verso é o 12. Diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Essa parte aqui, amados, olha, diz assim: mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pelos transgressores, ele intercedeu. Glória a Deus. Jesus, mediante nem por estar ali naquela situação de tamanho sofrimento, ele deixou de estar
firme no foco, que era intercessor. A missão de Jesus era de interceder. E ele intercede não só pelos justos, mas pelos injustos. Não só por aqueles que praticavam boas ações, mas por aqueles até que estavam ali a crucificar Jesus. Ele oferece aqui perdão. Pai, perdoa. E aí, o que eu gostaria de perguntar para nós é o seguinte: e nós? O nosso foco como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, será que os sofrimentos, as lutas, as batalhas, os desafios, sabe, as palavras feias, as palavras ofensivas, as palavras agressivas, as perseguições, será que as dúvidas, será que esses sofrimentos têm feito com que o nosso foco seja desviado? Ou será que nós estamos firmes no foco, que é Jesus Cristo? Porque o nosso Senhor Jesus, ele estava firme no seu foco, no seu ideal, na sua missão. E a nossa missão de cristão está firme? Diante de todas as batalhas, porque, irmão, tem batalha sim. Quem disser que não tem, mente, tem luta, tem batalha, tem dificuldade. O adulto tem dificuldade, o senhor tem dificuldade, o jovem tem dificuldade. É cristão? Está servindo a Jesus? Com certeza vai enfrentar muitas perseguições. Às vezes a gente fala assim, mas o jovem ele não tem muito o que preocupar, não tem problema. Jovem tem problema sim. Jovem cristão então, jovem tem problema. Né? Então a gente tem que parar, amados, para pensar dessa maneira. Será que eu estou firme no foco da minha missão como cristã? Será que eu estou honrando o meu Jesus? Porque ele não desistiu até o fim. Ele não desviou da sua responsabilidade de intercessor, não. Eu estou sofrendo muito, pai. Pai, olha o que estão fazendo comigo. Estou sofrendo demais. Eu vou interceder por esse povo? Não. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus ofereceu perdão. Pai, perdoa eles. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. E ele não ofereceu esse perdão simplesmente para demonstrar que era alguém bonzinho, para mostrar que era... Não, ele mostrou o seu perdão, ele perdoou de coração. Sabe? Não foi apenas de boca para fora. Não foi apenas para fazer uma média ou alguma coisa parecida. Ele perdoou de coração. E nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido? Será que nós temos realmente nos portado, irmãos? E eu digo isso incluindo todos nós, incluindo a mim, incluindo todos nós, porque essa palavra é para nós. Será que nós temos verdadeiramente agido como cristãos? Porque quando recebemos ofensa, a primeira coisa que vem dentro de nós é o desejo de revidar. Mas Jesus chamou você e a mim para sermos diferentes. Então, queridos, é hora de nós começarmos a olhar, a prestar atenção, se nós estamos no foco da nossa vida cristã, ou se nós estamos nos desviando desse foco para algum lado. Porque nenhum dos lados que você se voltar vai te levar à salvação. Você tem que olhar para Cristo, teu foco é Ele. Então o Senhor, Ele está nos chamando para junto dEle, para nos aconselhar, para nos ajudar a entender isso. Voltemos para o nosso foco. Voltemos nosso olhar para o que
importa. Voltemos nosso olhar para o que nos garante salvação. Então, a palavra do Senhor diz claramente que Jesus, de coração, Ele oferece perdão. O sofrimento não fez Jesus perder o foco. Não perca o teu foco. Não perca o teu foco, ainda que você esteja debaixo de sofrimento. Porque foi falado aqui, às vezes pouca dificuldade, pouco sofrimento, médio, né? O evangelista falou, e muito, né? Muitas provações, muitas lutas, muito sofrimento. E não sei qual é o teu caso, mas seja qual for, se a dificuldade é leve, se ela é moderada ou se ela é forte, permanece no foco. Permanece olhando para Jesus. Porque é Ele que te garante salvação. Porque é Ele que vai te ajudar no final. Então olha para Cristo. Foca os teus olhos, o teu pensamento, o teu coração, os teus sentimentos no Senhor. E se for para perdoar, irmão, perdoa. Sabe, se for para dar a mão, dá a mão. Se for para ajudar, vai lá e ajuda. Mas não fica, sabe, olhando, não, eu estou sofrendo demais. Pai, eu não posso. Jesus, Ele pôde por nós. E nós? Eu lembro de uma história de um servo de Deus que ele viu na época, fizeram um desenho, um quadro de Jesus e colocaram uma frase, falando assim: eu fiz tudo por você. E você, o que tem feito por mim? E ele focou, sabe, o olhar naquela frase. E ele começou a chorar e começou a ficar angustiado. Ele começou a falar: Senhor Jesus, o que eu estou fazendo pelo Senhor? O Senhor fez tudo por mim. E eu? Então é mais ou menos isso, sabe? A dor e o sofrimento não pode parar você. A dor e o sofrimento não pode fazer você ser menos crente do que você é. Não. Muito pelo contrário. A igreja primitiva padecia grande perseguição. A igreja primitiva, os homens de Deus eram mortos à espada. Eles eram apedrejados. Eles eram levados para a prisão. Mas eles estavam dando glória a Deus. Mas eles estavam louvando a Deus. Eles estavam dizendo: Senhor, eu te louvo porque o Senhor me permite sofrer por causa do teu nome. E é essa igreja que o Senhor Ele quer que seja resgatada, irmãos. Nós somos aquela igreja do passado. E nós não podemos, sabe, olhar para as situações da vida. Eu não posso, você não pode. E a gente se afundar nelas e esquecer de quem nós somos em Jesus Cristo. Sabe? Então permaneça firme na tua visão, no teu foco, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque aquilo que Jesus, Ele estava lá para fazer, que Ele foi enviado por Deus para fazer, pelo Pai para fazer, Ele fez. E Ele fez até o fim. Ele foi um intercessor. Ele é o intercessor. Por excelência, não há outro intercessor. Até os dias de hoje, e sempre será assim. Quando Deus procurou por alguém para interceder, Ele não encontrou ninguém, Ele mesmo teve que vir. Ele é o intercessor por excelência. E Ele cumpriu a sua missão enquanto intercessor. Cumpramos nós, irmãos, a nossa missão como cristãos. No nosso jeito de falar, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, no nosso caminhar, na nossa casa, na nossa rua, naquilo que nós fizermos, nas nossas escolhas também. Que a gente venha mostrar um pouquinho de Cristo
Porque eu recebi um nome e você recebeu também. E esse nome cristão, significa um Cristo pequeno, um pequeno Cristo. Significa o quê? Que você é um representante de Jesus Cristo. Irmãos, tem representante aí de tudo, representante de empresa, representante de artista, representante de político, representante de tudo. Mas você é representante de Jesus, o Filho de Deus. Você carrega nos teus ombros o nome cristão. E o Senhor espera mais de você, o Senhor espera mais de mim. Que a gente venha se revelar esse cristão, para que possamos alcançar almas, para o nosso próprio bem, para a nossa salvação. Amém? E aqui, ele cumpriu perfeitamente essa missão. E quando ele diz aqui, Pai, perdoa-lhes, ele está operando algo da sua missão, que é o perdoar. E essa missão de Jesus, ela também oferece o perdoar e o salvar. Então a missão de Jesus, irmãos, ela foi morrer por nós. E a nossa missão é o quê? É viver por Ele. Está entendendo? A missão de Jesus foi morrer por nós. A nossa missão, viver por Ele. Então põe a tua mão no teu coração, fecha os teus olhos por um momento e diga assim: Senhor, me ajuda a viver pelo Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, ajuda-me. Amém? Que o Senhor nos ajude a viver essa missão. Irmãos, eu vou falar para você, é uma missão árdua, é uma missão difícil, não é fácil. A gente vive essa missão de cristão. Quando a pessoa ela quer viver uma vida de cristão de qualquer maneira, não é tão difícil. Mas se ela quer viver uma vida de cristão verdadeiramente cristão, ela vai encontrar obstáculos. E muitas das vezes grandes obstáculos. Mas o Senhor Jesus, Ele cumpriu a missão dEle. Ele foi até o fim. E nós, estamos cumprindo a nossa missão? É isso que o Senhor, Ele quer saber de mim, quer saber de você. E eu perguntei para Deus, Senhor, o que eu vou ministrar? E o Senhor, Ele só me mostrava algo relacionado à ceia do Senhor, relacionado à crucificação, ao sacrifício de Jesus. Mas eu não sabia exatamente o que. E eu demorei para conseguir entender. Aí depois eu entendi, meu Deus, isso é muito forte. Sabe quando toca assim no coração da gente? Fala, Deus, eu preciso melhorar. Sabe, Deus, eu preciso mudar mais. Porque Jesus cumpriu o que Ele tinha que cumprir. Para que nós cumpríssemos agora o que temos que cumprir. Por quê? Porque somos representantes dEle. Eu carrego o nome de Jesus. Todos vocês carregam o nome de Jesus. Sabia? Então, todos nós, como filhos de Deus, salvos por meio de Jesus, nós precisamos nos manifestar nesse mundo de forma em concordância com aquilo que Jesus, Ele pregou, com aquilo que Jesus, Ele ensinou para nós. Então, aqui, a missão de Jesus, ela é perdoar, ela é salvar. Mateus 18, verso 11, vai dizer que o Filho do Homem, Ele veio para salvar o que estava perdido. E Ele foi até o fim. E quando Ele chegou naquela cruz, no meio daquele sofrimento, porque Jesus, Ele sofreu, irmãos, como homem. Jesus, Ele foi perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Mas Jesus, Ele era o sacrifício de Deus.
em favor de nós. E quando ele foi passar pela cruz, ele tinha que passar como homem. Era o sacrifício que tinha que ser feito dessa forma. Ele tinha que passar como homem. Então não pense que Jesus estava lá na cruz. Estou de boa, está tudo ótimo, maravilha, não estou sentindo nada. Eu sou Deus? Não. Ele estava sentindo cada dor, cada espinho na sua cabeça. Ele estava sentindo a dor dos pregos nas suas mãos. Jesus, ele sentia o seu sangue verter. Igual a mim, igual a você. Jesus, homem. Perfeito, sem pecado. Mas homem. Você entende isso? Todo o sangue dele se esvaindo. Você imagina a pressão caindo. Começou a ficar fraco. A situação estava tão terrível que ele teve sede. Eu preciso de água. E alguém ainda teve a maldade de colocar vinagre na boca de Jesus. E tudo isso ele fez porque ele tinha que cumprir a missão. Porque ele estava com o olhar firme no foco. Eu não vou decepcionar meu Pai. Eu não vou deixar não vou deixar o meu povo perder a riqueza maior que a salvação. Eu vou até o fim. Eu sou o sacrifício do Pai. E eu vou até o fim. E o Senhor diz para você e para mim, filho, filha, não desiste. Vai até o fim. Vai. Está sofrendo? Vai. Está doendo? Vai. Está difícil? Está contrariado? Está aborrecido? Está chateado? Vai. Continua. Até o fim. Deus espera isso de nós. Sabe? Vai até o fim. Sem se contaminar. Vai até o fim sabendo amar. Vai até o fim sabendo perdoar. Vai até o fim honrando o teu nome de cristão. Eu honrando o nome de cristão que está sobre mim. Então, nós, cristãos, estamos firmes, focados nessa missão. É isso que o Senhor, Ele quer de você e Ele quer de mim. Amém? Se você puder, feche os seus olhos um momento e diga assim: Senhor, eu te peço, me fortalece, me ajuda, porque eu quero ir até o fim, em nome de Jesus. Diga isso para Ele. Senhor, nós queremos ir até o fim. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a gente ir até o fim e glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu quero só ler para terminar aqui, João capítulo 4. João capítulo 4, a ceifa e os ceifeiros é o título, e diz assim, eu vou ler do verso 32, 4:32. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, cumprir a sua missão era a prioridade de Jesus. Cumprir a minha missão como cristão é a minha prioridade, deve ser prioridade. Eu não posso deixar que máculas e que marcas venham denegrir a minha imagem de cristão. Porque eu sei quem sofreu por mim, e como sofreu, e quanto sofreu por mim. E Jesus sofreu ali, irmãos,
sem poder praticamente respirar, naquela cruz pendurado. Foi até o fim. Ele foi até o fim. Muitos antes dele vieram se fazendo passar por Cristo. A história diz isso. Muitos vieram, muitos nomes surgiram, dizendo se algum vulto, alguma coisa, alguém que ia salvar. Todos sumiram. Ninguém foi até o fim. Sabe por quê? Porque o Salvador era Jesus Cristo. O verdadeiro intercessor, o verdadeiro Salvador, aquele que foi até o fim. E mesmo sem poder respirar naquela cruz, porque a forma como ele estava crucificado atrapalhava essa parte da respiração, que eu não sei explicar, mas ele não podia respirar direito, se esvaindo em sangue. Na hora, a sua cabeça com aqueles cravos enfiados na sua cabeça. Ele já havia apanhado. Ele estava ali, humanamente falando, no sentido de Jesus, homem, ele estava fraco. Ele estava à morte, sofrido. Mas o sofrimento dele não o fez desistir. Ele foi até o fim e você vai também. No nome de Jesus. Amém?